Senhor nosso Pai, amado Mestre Jesus, aqui reunidos em Seu nome, nós os agradecemos. Agradecemos pela vida, pela Sua misericórdia, pela oportunidade que nos dá de conhecermos o Evangelho, Joana de Ângeles, e por isso, os agradecendo, nesta noite viemos nos pedir saúde, força, paz, sabedoria. Cerra nossos ouvidos a toda calúnia, guarda a nossa língua de toda maldade. Sejamos sempre alegres, generosos, humildes. Todos quantos se aproximarem de nós sintam a vossa presença. Que assim seja, amado Pai, agora e sempre. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos e estamos iniciando aqui, com a graça de Deus, mais um encontro desta sexta-feira, que é sim a antevéspera do Natal, Natal batendo as portas, nosso próximo encontro já será Natal, segunda-feira, dia 25, e é essa a preparação, preparação que devemos ter, não só para as coisas, que vamos beber, que vamos comer, nosso amigo secreto, mas também que tenhamos aquela preocupação de nos prepararmos para a data, onde celebramos a vinda entre nós, a encarnação de Jesus, Ele já existia bem antes de vir aqui ter conosco, claro, como diz a própria doutrina, um dos criadores, fundadores, um daqueles que são os responsáveis, Ele é o maior, abaixo do nosso Pai, pela criação até do nosso planeta, e Ele está conosco desde então. E tendo muito mais trabalho, acho que agora, do que na época da criação do planeta, com esses 8 bilhões de espíritos aqui, encarnados, desencarnados, e com tantas e tantas dificuldades, diversidades, que se encontramos, seja agora aqui, quando estamos no plano material, seja quando estivermos no plano espiritual, como estão os nossos irmãos, e muitos dos nossos familiares e amigos no plano espiritual. Então que essa preparação seja sempre também para isso, para que nós reconheçamos e veneremos o Criador aqui, o grande governador do planeta, onde celebramos, marcada a data de 25 de dezembro, para celebrar então a sua vinda. Tenhamos todos um bom Natal, mas para isso nos preparemos convenientemente. Então, queridos amigos, agradecendo sim a presença de vocês, vamos aqui agradecendo e falando, esperando também que seja tudo bem aí, com saúde. Hoje parece que estamos espirrando um pouco menos, tossindo um pouco menos, Eu, pelo menos, a Célia, que pegou da pessoa aqui, ainda está numa fase um pouco mais aguda. Mas estamos, até o Natal, com a graça de Deus, estaremos todos bem. Esperamos que vocês também estejam bem. Evangelho de hoje, nós vamos iniciar então o capítulo 10. Capítulo 10, que fala: bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. E hoje o estudo, ou nós vamos ver, perdoai para que Deus vos perdoe. É o tema de hoje. Joana de Ângeles vem aqui também falar para nós e vai falar sobre a busca do sentido existencial. Aquela célebre pergunta, onde é que eu estou, de onde eu venho, para onde que eu vou, para sentido existencial, o sentido da existência de cada um de nós. Todos nós seres vivos, desde as plantas, desde os menores dos seres vivos, até nossas formidáveis baleias imensas, os maiores que nós temos. Então, esse sentido, a existência humana. E nós, como seres humanos, sim, com essa capacidade de pensar, de refletir, mais do que nunca devemos valorizar esses momentos que passamos aqui da nossa existência. E é o que Joana de Ângeles vai falar depois, então, para todos nós, depois do Evangelho, que começa aqui, mas vamos dando boa noite aqui, para Sônia Martins, dando boa noite para Ivana Santa Rosa do Espírito Santo, boa noite para Bárbara Santana Nery, que já estão aqui conosco, Deixaram também o seu like, também, além da Ivana, da Bárbara, da Sônia, também a Vilma Veiga,
E também a Jurélia, né, que acaba de entrar aqui e dá o seu boa noite. Então agradecemos a todos vocês. E vamos ver o Evangelho. O Evangelho de hoje fala sobre perdão, misericórdia. Perdoai para que Deus os perdoe. É então o título que tem os itens 1, 2, 3, 4 e 5. Né? São 3 evangelhos e o comentário específico, aliás, 1, 2, 3, 4. Né? 3 trechos do evangelho. Perdoai para que Deus os perdoe. Todos 3 trechos de São Mateus, um do capítulo 5º, um do capítulo 6º, um do capítulo 13º do Evangelho de São Mateus. Diz o seguinte: bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, porque eles próprios obterão misericórdia. Bem-aventurados, se perdoardes aos homens as faltas que eles fazem contra vós, vosso Pai Celestial vos perdoará também vossos pecados. Mas se não perdoardes os homens quando eles os ofendem, vosso Pai também não vos perdoará os pecados. E o trecho do capítulo 18 diz o seguinte: se vosso irmão pecou contra vós, ide lhe exibir sua falta em particular entre vós e ele. Se ele vos escuta, tereis ganho o vosso irmão. Então Pedro, aproximando-se, disse-lhe: Senhor, quantas vezes perdoarei ao meu irmão, quando ele houver pecado contra mim? Será até 7 vezes? Jesus lhe respondeu: eu não vos digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Evangelho de São Mateus. E agora aqui o Evangelho, segundo o Espiritismo, comenta, né, essas 3 passagens evangélicas. A misericórdia é complemento da doçura, porque aquele que não é misericordioso não saberia ser brando e pacífico. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio e o rancor denotam uma alma sem elevação, sem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada, que está acima dos insultos que se lhe pode dirigir. Uma é sempre atenciosa, cheia de uma suscetibilidade desconfiada e cheia de fel. A outra calma, cheia de mansuetude e de caridade. Ai daquele que diz: eu nunca perdoarei, porque se não for condenado pelos homens, sê-lo-á certamente por Deus. Com que direito reclamará o perdão de suas próprias faltas se ele mesmo não perdoa as dos outros? Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limites. Quando diz para perdoar ao seu irmão, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Mas há 2 maneiras bem diferentes de perdoar. Uma grande, nobre, verdadeiramente generosa, sem segunda intenção, que poupa com delicadeza o amor próprio e a suscetibilidade do adversário, e veste mesmo este último toda a culpa. A segunda, pela qual o ofendido ou aquele que acredita sê-lo impõe ao outro condições humilhantes e faz sentir o peso de um perdão que irrita. Em lugar de se acalmar, se estende a mão não é com benevolência, mas com ostentação, e a fim de poder dizer a todo mundo: vede quanto sou generoso. Em tais circunstâncias é impossível que a reconciliação seja sincera de parte a parte. Não, nisso não há generosidade, mas um modo de satisfazer o orgulho. Em toda contenda, aquele que se mostre mais conciliador, que prove mais desinteresse, caridade, verdadeira grandeza da alma, conquistará sempre a simpatia das pessoas imparciais. Evangelho de hoje, capítulo 10. Perdoai para que Deus vos perdoe. E é claro, quando erramos, todos nós queremos ser, sim, perdoados, ter a bênção do perdão, sermos brindados com a compreensão, com o entendimento alheio,
com a generosidade alheia, com o bom coração alheio, né? Porque erramos e queremos sim ser perdoados. Pode ser um erro nada intencional que aconteceu, mas também às vezes os erros intencionais, né? E muitas vezes com interesses não muito elogiáveis, vamos dizer assim, nossos erros. E aí vem essa questão, e é essa questão que o Evangelho de hoje nos levanta, traz até nós, quando fala sobre sermos misericordiosos. E nós vimos nos 3 trechos do Evangelho de São Mateus, né, em 3 capítulos, 3 capítulos diferentes, onde é tocado então o assunto da misericórdia, do perdão, né? E culminando, claro, com a célebre passagem de São Pedro, quando pergunta a Jesus: Mestre, quantas vezes poderei perdoar o meu irmão? Ou deverei, né? Não poderei, ou deverei perdoar meu irmão 7 vezes? 7 vezes já está bom. E Jesus, claro, fala: Pedro, né? Não só apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Ou seja, o perdão deve fazer parte, né, da nossa existência, como um entendimento de que, infelizmente, para todos nós, podemos assim dizer, todos nós estamos em diferentes estados de compreensão das melhores atitudes, das melhores responsabilidades. Então, por isso que nós temos esse mundo tão divergente, com tanta diversidade de atitudes, que é o caso que nós estamos falando, né? Divergências, diversidades de atitudes. Porque na realidade são as atitudes que importam, são as palavras que importam. E essas, tanto palavras como atitudes, podem causar um mal terrível, né? Causar o mal, causar discussões, causar quebras de amizades. Se não causa, às vezes, quebra de amizades, mas acabam limitando, né? Toda aquela amizade que tantas vezes havia anterior, passa a ser, vamos dizer, uma amizade, sei lá, protocolar, né? Porque alguma coisa se quebrou. E aí, todos nós somos passíveis de cometer erros. Ninguém aqui está livre de cometer erros. Se julga infalível, já está aí errando pelo seu egoísmo, pela sua vaidade, né? Por sua presunção e se achar absoluto, que não erra e é dono de todas as verdades. Quando não é, nenhum de nós o é. Estamos aqui em aprendizado. Mesmo as grandes mentes, os grandes filósofos, os grandes cientistas, erram sim. Né? E por quê? Porque estamos em aprendizado já há muito tempo. Né? Poderíamos estar melhor? Poderíamos, se tivéssemos um pouquinho mais daquilo que Joana de Ângeles diz, a coragem de assumir nossos erros, a boa vontade em assumir nossos erros, a coragem de não errar mais, a boa vontade de procurar evitar todo e qualquer erro. E é uma dificuldade, né, que nós encontramos no nosso dia a dia, essa coragem de não errar, essa vontade, embora lutando para não errar, invariavelmente erramos. Porque nossas compreensões das coisas do mundo, e a compreensão inclusive, né, e principalmente daqueles outros que estão ao nosso lado, daqueles outros que muitas vezes não estão ao nosso lado, mas que também erram como nós. Né? E todos nós somos factíveis disso. E aí que vem então a necessidade do próprio perdão. Porque se nós formos ver e analisar friamente, o próprio Pai Nosso, essa oração abençoada que todo cristão sabe, mesmo os não cristãos devem também saber, né? E esse pedido, né, e reconhecimento da majestade do Pai, e pedido por nós, esse Pai Nosso, ele deixa implícito isso, quando lá no finalzinho fala: perdoai, Senhor, minhas dívidas, assim como eu perdoo aqueles que me têm pedido. Ou seja, o próprio Pai Nosso, trazido aqui por Cristo, muito, né, claramente deixa para nós esse compromisso de perdoarmos, para que nosso Pai também possa nos perdoar. Por que só nosso Deus, só nosso Pai é que tem que ser justo, sábio, tem que ter sabedoria para sempre estar nos perdoando, sempre estar nos perdoando, e perdoa. E nós não. Tá? Muitas vezes ficamos guardando nossas mágoas, nossos ressentimentos, nossas dores, né? E lembramos e trazemos à tona aquilo que
mais das vezes, muitas vezes já deveria ser um cadáver, e se torna um cadáver insepulto. Porque ficamos trazendo a nossa mente, ficamos perturbando a nossa mente, ficamos perturbando a nossa tranquilidade, nós mesmos ficamos perturbando nossa tranquilidade, lembrando coisas antigas e não perdoadas. Ou perdoadas pela metade ou menos da metade, ele vai falar, não, te perdoo, né? Mas é aquele perdão que a gente sabe que não é perdão coisa nenhuma. E sempre quando volta a mente nos causa essa indignação é porque não foi realmente perdoado, né? E isso acaba tirando para nós a tranquilidade, né? Então é um trabalho que a gente precisa ter, que também não é fácil, porque a nossa memória ela é muito ativa, a gente sabe disso, traz tudo à tona, né? Aquelas pessoas que não vemos há tantos e tantos anos, décadas, né? E até a gente praticamente não lembra mais, quando a vemos, ela nos traz a lembranças muitas coisas, né? Muitas situações que convivemos, situações de trabalho, situações de escola, as pessoas que não vemos faz séculos, que éramos conhecidos na escola, e às vezes nós nos cruzamos por aí, professor, amigo, tá lembrado de mim? Porque a gente já está velho, né? E vai lá 30, 40 anos, as pessoas mudam, nós mudamos, ficamos mais belos e mais sábios, todos também. Mas a nossa memória vai se lembrar e traz à nossa mente aquela figura do jeito que ela era. E às vezes nós não as reconhecemos. E essa é uma realidade. Comigo já aconteceu muitas vezes. Ou também vai ver que às vezes as pessoas fazem tantas harmonizações faciais que passa a ser outra pessoa, né? Mas, independente disso, dessa brincadeirinha, essa é uma realidade nossa. Memórias antigas de coisas antigas, quando vemos as pessoas, trazemos em nossa memória aquilo que lembramos, a nossa amizade, do tempo que passamos juntos, coisas boas, coisas não ruins, etc, etc. E assim não é. Aquelas situações difíceis que acabamos passando em nosso passado, pode ser longínquo ou não tão longínquo, né? Invariavelmente acaba voltando à nossa mente. E fatores causadores de nossas dificuldades, ou das nossas raivas, nossas iras, nossas mágoas, nossos ódios, que não haja ódio, pelo amor de Deus, né? Acabam, como diz a Joana, ressoando, voltando à tona. E aí passamos a não ter tanta tranquilidade, ficar lembrando aquele tipo de coisa. Por isso que o Evangelho não é o Evangelho que nos pede, não é o Evangelho, é nosso Mestre Jesus. É Ele que pede, e sabe que Ele tem toda a sabedoria desse mundo, de vários mundos, sabe Deus e quando. Somente adquirimos nossa tranquilidade interior, a nossa paz interior tão procurada, né? Nossa, né? Quando realmente conseguimos libertar dessas amarras antigas. Sem isso, não há libertação. Não há. E, invariavelmente, vamos ficar trazendo à nossa mente coisas que não nos fazem bem. Então, mas ainda estamos nesse estágio. É algo para uma, 2 encarnações a mais, ou centenas, quem sabe, né? Quando passaremos a praticar melhor aquilo que sabemos que devemos trabalhar. E aí, né, perdoai para que Deus os perdoe é o próprio título, né, dessa parte do Evangelho. Então, tenhamos essa consciência, que Deus nos ajude, nos fortaleça nessas decisões nossas aí, né, de bem levar os nossos dias para a nossa própria tranquilidade, né, para a nossa própria tranquilidade. Então, queridos amigos, vamos também aqui agradecendo a presença, olha aqui, do Barros Maurício, né, do Pedro Freitas, dando suas boa noite, o Roberto Ribeiro também, a Leni Souza, ótima noite, agradecendo. Estamos aprendendo juntos, né, Leni? Sempre, sempre, sempre. E aqui, nós vamos ter Joana de Ângeles. E Joana de Ângeles fala para nós hoje sobre a busca do sentido existencial. É uma velha história, né? O que eu estou fazendo nesse mundo? O que faço aqui? De onde que eu vim? Para onde que eu vou? Isso para quem se interessa por essa linha de pensamento, né? Mais filosófico, tem um interesse nisso. Mas não é tão materialista, que vive, acaba, deixa a vida me levar, é oba-oba daqui, oba-oba de lá, e de repente desliga, volta para o plano espiritual e fez tudo o que queria. Para esse pensamento mais filosófico, vamos dizer assim,
mas que é importante para o nosso próprio conhecimento e evolução, não tem tanta importância. Mas Joana de Ângeles nos fala sobre isso. E ela diz o seguinte, a busca do sentido existencial. Existir significa ter vida, fazer parte do universo, contribuir para a harmonia do cosmos. A existência humana é uma síntese de múltiplas experiências evolutivas, trabalhadas pelo tempo através de automatismos que se transformam em instintos e se transmudam nas elevadas expressões do sentimento e da razão. E é verdade, a nossa evolução. A nossa evolução, nós éramos absolutamente sem qualquer raciocínio. Passamos e vivíamos como a natureza pedia que nós vivêssemos, né? Trabalhando pela nossa sobrevivência, como todos os animais e seres vivos assim o fazem. A partir do momento que tivemos a nossa inteligência, que é o nosso pensamento, nós fomos tendo que abandonar aqueles sentimentos mais primitivos, vamos começando a dar lugar à razão, começando a pensar um pouco mais, porque afinal de contas, não estamos sozinhos no universo. E nem na nossa vida cotidiana. Ninguém está. Né? Então, aqueles instintos primitivos foram sendo deixados de lado para que a razão fosse se incorporando. Embora nossos instintos primitivos possam se manifestar ainda, né? À medida que os automatismos biológicos se convertem em impulsos dirigidos, ressalvados alguns que permanecerão sem a contribuição da consciência, o ser psicológico passa a se sobressair, conduzindo de início a carga dos atavismos que deverão ser remanejados. Todas aquelas coisas antigas, primitivas, atávicas, precisam ser remanejadas. Diluindo aqueles de natureza perturbadora e aprimorando aqueles outros que se transformarão em fontes de alegria, de prazer, de paz. Então, na nossa própria evolução humana, aqueles instintos primitivos foram aos poucos sendo deixados de lado, porque não se muda de uma hora para outra, né? Para que fosse dado sintoma, sinal à razão e o aparecimento do sentimento, de forma que aquilo tudo fosse deixado de lado, fosse sendo diluído, tudo aquilo que nos lembra nosso passado primitivo precisa ser deixado lá de lado. Simultaneamente, a razão abandona as brumas da ignorância que a entorpece, qual cascalho que envolve a gema preciosa, e se delineiam objetivos e sentido existencial. Então a Joana usa aqui uma figura, né? Simultaneamente, a razão abandona as brumas da ignorância, a névoa da ignorância, e a entorpece, qual cascalho que envolve a gema preciosa. Quando todas as gemas preciosas que nós temos, né, safiras, rubis, diamantes, esmeraldas, né, onde são encontradas? No fundo da terra. Precisa ser retirada da terra, precisa ser retirada da profundidade para aparecer, trabalhada e dar o brilho. Assim é a razão nossa, a razão que todos nós estamos trabalhando. Precisa ser deixada de lado por aquela ignorância primitiva para podermos estar hoje como estamos, ainda a passos miúdos da evolução. Enquanto não surge essa necessidade, o primarismo predomina e o ser, não obstante em estágio de humanidade, apenas reage. Sem saber agir, ambiciona sem discernir para quê. Agride ou deprime-se por desconhecer o valor da luta saudável, sempre desafiadora para a conquista do progresso. Então, enquanto não surge essa necessidade de se trabalhar com a razão, né, pura, vai se debatendo todas aquelas coisas antigas e não sabe o que faz, onde que está, por que está aqui. É essa confusão e leva uma vida terrível. Somente então surgem as interrogações que fazem parte da busca do sentido existencial. Para que viver? Por que lutar? Como desenvolver essa capacidade de perseverar até alcançar a meta? A vida é inerente a tudo. E tentar explicar-lhe a causa, o motivo do primeiro movimento que lhe deu origem, é perder-se em elucubrações filosóficas e religiosas
desnecessárias. Ela fala que procurar entender esse sentido da vida primeiro, ou porque é uma perda de tempo, porque a vida está aqui. Nós somos as expressões maiores da vida, aquela vida que nosso Pai nos trouxe. Claro, a vida espiritual e posteriormente a vida material em que aqui estamos, mas há muito mais espíritos no mundo espiritual conosco, 3 vezes mais do que aqui encarnados. Nós estamos com cerca de 8 bilhões de pessoas encarnadas. Tem mais 24 e tantas, ou seja, mais de 30 e tantos bilhões de espíritos aqui. Né? Todos procurando o seu caminho. E nem todos estão conseguindo trabalhar com a razão, trabalhar com o sentimento, para assim conseguir a sua evolução. Aceitar a realidade sem discussão, que se apresenta como fuga psicológica para o seu enfrentamento, é o primeiro passo. Aceitar a realidade. Estamos vivos, estamos aqui. O que eu posso fazer de melhor? Vive-se, isso é incontestável. Negá-lo significa anular-se, anestesiar a capacidade de pensar. Imaginemos-nos sem capacidade de pensar. Viver da melhor forma possível é o desafio imediato. Viver bem, desfrutando dos recursos que a natureza e a inteligência proporcionam. Para viver bem, realizações internas com o desenvolvimento ético adequado que proporcionam bem-estar interior. Eis a razão por que lutar. Vamos ver de novo. Viver da melhor maneira possível é o desafio imediato. Viver bem, desfrutando dos recursos que a natureza e a inteligência proporcionam. Vamos viver bem, aproveitar os recursos da natureza, ter uma vida saudável, uma vida boa, conseguir fazermos aquilo que nós precisamos, queremos e podemos fazer, etc, etc. Agora tem também para bem viver. Nós vimos o viver bem, mas e o bem viver? Bem viver, realizações internas com o desenvolvimento ético adequado, que proporcionam bem-estar interior. Eis a razão por que lutar. Esse bem-estar interior que é o nosso grande problema. Nós podemos viver maravilhosamente bem. Ter uma casa espetacular, ter os carros de último tipo, piscinas aquecidas, cobertas, podemos ir para onde quiser, aquela mesa farta, tem tudo, eu vivo muito bem. E o bem viver? O que está dentro dele, as preocupações, imagine as preocupações em manter tudo isso. E é aí que tantos e tantos que têm tudo isso acabam se perdendo. Essa é uma grande realidade. Estar bem, ou bem viver, é aquilo que está dentro de cada um de nós. Podemos muitas vezes ter esse bem viver com muito pouca coisa. Quantos e quantos têm esse bem viver? E que exalam alegria e têm uma vida, vamos dizer, saudável, sim. Mas cada um é cada um. Tal conquista sempre se consegue mediante o esforço da não aceitação comodista, partindo-se para a luta do crescimento pessoal e de transformação ambiental que facultam a existência feliz. O próprio esforço, na mínima realização vitoriosa, contribui para o favorecimento da capacidade de se prosseguir, conquistando as metas que, ao serem alcançadas, oferecem outras novas, que podem proporcionar melhores condições de plenitude e de integração na consciência cósmica. Sempre esforço para conquistar as metas, porque nós sabemos que uma vez conquistadas, outras aparecerão. E aí, é a manutenção do esforço, pelo prosseguimento e pelo bem viver. Cada etapa vencida, portanto, mais capacita o ser para as porvindouras que lhe cumpre conquistar. Experimentada uma vitória, surgem motivações especiais para o prosseguimento das lutas que acenam conquistas mais significativas, particularmente no
íntimo, quando o ser psicológico desabrocha e predomina sobre o conjunto fisiológico. E aqui Joana termina falando desses dois seres que existem em nós. O ser fisiológico e o ser psicológico. Como vivemos, se vivemos bem ou se bem vivemos. E aí é que entra essa colocação, quando o ser psicológico desabrocha, consciente sim de suas responsabilidades, de suas necessidades, daquilo que precisa fazer para esse bem viver, né? E esse vai predominar sobre o conjunto fisiológico, que é do corpo, que é da matéria, que é especificamente do viver maravilhosamente bem. Todos queremos, mas precisamos ter a exata medida do que é esse viver bem, desde que não afete esse bem viver, né? É o que diz aqui para nós Joana de Ângeles hoje. E aqui, amigos, olha os aniversariantes, né? Temos vários aniversariantes no dia de Natal, que beleza! Olha hoje, Elane Olímpio, Leandro Beraldo, André Luiz, Ayla Guedes, Marisa Salles, Maria do Socorro, Daniel Ferreira, Mara Casemiro, Roberto Arena, nosso querido amigo Roberto Arena lá de Rio Claro, um grande abraço, Robertão, Deus abençoe com muita saúde, vocês, família de todos os aniversariantes de hoje e também de amanhã, como a Laís Ramos, Sônia Lofiego, Tamires Veiga, Marcos Moraes, Fernando Dias, Jailson Cordeiro, Vânia Souza, né? E também na véspera, aliás, aqui na véspera de Natal, né, que é até domingo, Lúcia Oliveira, Paulo Antunes, Carlos Júnior, Vilarino de Carvalho, Martin Lopes, Manuel Dantas, Ângela Pinheiro da Silva. Para todos vocês, amigos, aquele nosso abraço, coração a coração, pedindo sempre as bênçãos de Deus, que tenham sim uma vida saudável, que é uma vida de um bem viver extraordinário, mas também para isso, por favor, plantem as boas sementes para as boas colheitas. Não nos esqueçamos disso. Parabéns, felicidades, que Deus abençoe a todos vocês nesses 3 dias. Segunda-feira, os aniversariantes do Natal. Uma tossinha para não perder o ar. E assim, uma vez elencados aqui nossos queridos amigos aniversariantes, né, muito felizes nesse dia, com toda razão, vamos para o nosso encerramento. Vamos então pedir por nossos queridos aniversariantes, pedir por todos nós, especialmente pelas pessoas necessitadas, né, mais ainda das bênçãos de nosso Pai, pelo abraço carinhoso do nosso Mestre Jesus, né, que é o grande intercessor por todos nós, junto à divindade maior. E sim, esses que nos pedem, esses que vocês também têm aí mentalizados, tá bom? Vocês, e deixe ver aqui, o neto Guilherme está bem, graças a Deus, que bom, né, Sônia? Sônia ontem entrou em contato com o neto dela, estava com problemas, né, problemas no abdômen, muita reclamação, mas ele está bem, com a graça de Deus, continuamos orando por ele, claro, viu, pela sua recuperação, Deus abençoe. E também aqui, então, vamos orar, e vocês já vão mentalizando, trazendo à mente aqueles que desejam compartilhar esse momento de prece. Vamos orar por Aline Priscila de Camargo, Amanda Graziela Cassiano, Cláudio Pelé Filho, Delcio Mendes da Silva, Douglas Constâncio, Eliana Saldanha, Fernando Henrique Cassiano Rosa, Geraldo Altovani, Jaime Facioli, Eunice Pinheiro de Oliveira, Marcos Gabriel Pinheiro, Miguel Antônio Pinheiro, Miranda Codúcio Zoraide, Maria da Silva, Eliana Saldanha, Zulei Cabrum, Claudinei Ramos, Elaine Torre Pieroni, Orlando Lameu, Emerson Adriano Licenco, Rosa de Cresce, José Alexandre Camargo, Renilda Mônica Volcano, Daniela Camargo, Vai Teixeira Ramos, Cecília de Paula, Ivo Chute, Paulo Renato Ferreira, Luiz Jesus Santos, Maria Luísa Santo André, Tatiana Pontes, Joaquim Pironi Betinho, André Carmona Araújo, Beatriz Carmona Araújo, Maria Vitória Rezende Alves, Antônio Donizete Neves, Igor Gambaroto, Madalena Santos Souza. E por todos nós, por todos os filhos do Pai que se encontram nesse planeta, e com certeza todos nós necessitados das bênçãos que nos concedam, né? Saúde, que todos nós precisamos, saúde para o nosso bem viver, com toda certeza. Vamos então, queridos amigos, para a nossa prece. E neste momento, né, vamos tranquilizar o corpo, tranquilizar a mente
para que sim possamos levar nossos melhores, mais felizes pensamentos ao nosso Pai. Vamos lá? A água sempre para a fluidificação. Pai nosso, nosso Pai, amado Mestre Jesus, reunidos em Seu nome, aqui estamos, Pai, em Seu nome, Mestre Jesus, vos agradecendo pela vida, por Sua misericórdia para conosco, e sim, vos louvamos, agradecemos, porque aqui juntos levamos nosso coração na forma dessa prece, na forma de uma súplica por todos os Seus filhos, amado Pai. Assim pedimos sempre Suas bênçãos sobre todos nós, sobre os aniversariantes felizes destes dias, Suas bênçãos sobre tantos pais, os filhos que vêm ao mundo para as dificuldades do dia a dia. Pedimos Suas bênçãos a todos os nossos familiares, amigos, entes queridos que estiveram conosco e agora no plano espiritual. Suas bênçãos a todos os nossos irmãos que estão nos deixando nesses dias, retornando aos nossos braços, amado Pai. Protegei-os a todos, auxiliai-os em sua caminhada e fortalecei a todos estes que aqui demos os nomes, que aqui mentalizamos, porque são irmãos que querem continuar neste mundo batalhando por seu progresso moral e espiritual, conferindo-lhes saúde, força, perseverança. Abençoa ainda, Pai, todos os seus filhos, sofredores, tantos e muitos, pela vaidade, pelo orgulho de seus irmãos, pela prepotência, sim. Por isso, amado Pai, leva o seu amor ao coração de todos, aos dirigentes de todas as nações, para que trabalhem pelo povo, abençoando aqueles que procuram o seu trabalho, auxiliando, abençoando aqueles que têm o seu abençoado trabalho, abençoando aqueles que nos dão o trabalho. E abençoa, Pai, nossas famílias de todos os seus filhos, porque estamos juntos por as nossas necessidades de resgates e acertos, necessidades de aumentar, sim, nossa compreensão de nossa fragilidade, trabalhando por nossa evolução. Por isso, abençoa também esse planeta que tanto já prejudicamos, natureza, a água abençoada que tanto precisamos. Auxilia-nos, Pai, a preservá-la. Auxilia-nos a recuperar este mundo, porque estão vindo aí crianças, estão nele jovens, adolescentes, com o futuro pela frente e tantas indecisões. Mas o que é necessário, sabemos, é que eles precisam sim trabalhar para que esse mundo cresça em amor, em perdão, em caridade, fraternidade, benevolência, indulgência, tolerância, paz. Assim, Pai, abençoa-nos a todos e pedimos a vós Suas bênçãos e levamos este Pai Nosso e juntos mentalizamos e dizemos: Pai Nosso, que estás nas flores, nos cantos dos pássaros, no coração a pulsar, que estás na compaixão, na caridade, na paciência e no gesto de perdão. Pai Nosso, que estás em mim, que estás naquele que eu amo, naquele que me fere, naquele que busca a verdade. Santificado seja o Teu nome por tudo que é belo, bom, justo e gracioso. Venha a nós o Teu reino de paz, de justiça, fé e caridade, luz e amor. Seja feita a Tua vontade, ainda que minhas rogativas prezem mais a meu orgulho do que minhas reais necessidades.
Pai, perdoa as minhas ofensas, perdoa os meus erros, minhas faltas, perdoa quando se torna frio o meu coração, perdoa-me assim como eu possa perdoar aqueles que me ofenderem, mesmo quando meu coração esteja ferido. Não me deixes cair na tentação dos erros, vícios, egoísmos. Livra-me de todo mal, de toda violência, de todo infortúnio, de toda enfermidade. Livra-me de toda dor, de toda mágoa, de toda desilusão. Mas ainda assim, Pai, quando as dificuldades se fizerem necessárias, que eu sempre tenha força e coragem para dizer: obrigado, Pai. Obrigado por mais esta lição. E que assim seja. E que esse seu amor infinito, sua paz, sua luz, sua misericórdia estejam sempre conosco, com todos os seus filhos encarnados e desencarnados, onde estiverem, como estiverem. E que sim, seu amor esteja harmonizando o nosso corpo físico, nosso corpo espiritual, nossa mente. E assim harmonizados, harmonizemos nossos lares e onde quer que formos, levando sempre seu amor, sua paz. Assim abençoa também, Pai, nossos anjos guardiães, os bons espíritos que nos vêm por nossos bons pensamentos, palavras, orações e ações. E abençoa, encaminha, protege, fortalece todos os nossos irmãos ainda perdidos na sua caminhada, dando-lhes a luz e a paz. Obrigado, Senhor, obrigado, querida Mãe, obrigado, amado Mestre Jesus, sempre, sempre conosco. Honra, glória e louvor a vós, agora e para todo sempre. E assim seja, por vossa graça, amado Pai. Pois é, amigos, queridos, como é bom, né? Podemos levar nossos pedidos de coração e juntos, harmonizados, até nosso Pai. E assim vamos também, olha aqui, vamos agradecer mais de vocês, olha que maravilha. Vamos agradecer aqui a Toninha Pericinoto, dizendo Feliz Natal para todo mundo, que maravilha. Também o Alair, né? Feliz Natal, bem-vindo Jesus. Iluminai o coração de todos, que assim seja, né? E como precisamos de luz, né, Alair? Como precisamos. Que a nossa querida Sônia Martins, então, também, dizendo que o Guilherme está bem, ficamos felizes. Então, agradecemos a vocês e temos mais de vocês também, que passando aqui já deixaram o seu like, olha aqui. Evandro Cândido Jacinto Pedro, Vanderlei Rodrigues, Maria Alice dos Santos, Iro Espírita. Também ao José Luiz Guedes, Roberto Ribeiro, Lair Neto, Alessandra Branco, Carlos Santana, Silvana Martins, a Ivana Santa Rosa, Leni Souza, Judélia Lima, Bárbara Santana Nery, Pedro Freitas, Sandra Vera Vita, Toninha Presidente, Barros Maurício. Temos mais 3 aqui. Deve ter entrado agora aqui, que não me aparece aqui, tá bom? Mas, de qualquer forma, agradecemos grandemente a participação, a presença, o carinho de todos vocês. Estamos juntos já há anos, né? É uma alegria muito grande podermos estar juntos. Não nos abraçamos fisicamente, porque há, às vezes, distâncias imensas aqui, nos 4 cantos desse país, até lá no Japão, com o nosso, né, querido amigo baiano que lá está, Miyoharu, um grande abraço para você daqui do Brasil, para você no Japão, meu querido Miyoharu, todos os seus amigos também. Aqui, olha aí, são 18h50, lá são 6h50 da manhã, ele deve estar dormindo, porque trabalha durante a noite. Então, para ele, nosso abraço, para todos vocês em todos os cantos deste país maravilhoso, nosso abraço, um abraço meu, um abraço da Célia, desejando a todos vocês um Feliz Natal. Seja realmente um Natal feliz, um Natal de paz, um Natal de amor, um Natal onde nossos corações possam estar tranquilos, né? E assim tranquilos, agradecer sempre a generosidade de nosso Pai, pelo carinho, por nos trazer a vida, por nos dar tantas oportunidades como tem dado, e por tantas e tantas vezes temos aproveitado tão pouco dessas oportunidades, às vezes feito pouco caso, às vezes deixado passar. Mas Ele, nosso Pai, nosso Mestre Jesus, é persistente para conosco, Ele não desanima conosco, porque sabe, demore quanto demorar, nosso caminho está assim definido. A glória celestial
que é para onde caminhamos. Como disse Joana de Ângeles, para onde vamos? O que é que eu faço aqui? Porque eu estou aqui? Sabemos o porquê. Tenhamos mais atitudes ativas, como é um presente de Natal para nós mesmos, para que nós possamos sim desenvolver melhor tantas e tantas habilidades que nós temos. Todos nós temos, mas especialmente aquelas habilidades que vêm do coração, né? Aquelas que nos dão aqueles sentimentos, aquelas virtudes, né? A virtude da tolerância, aquela virtude da paciência, aquela virtude da indulgência, né? Aquela virtude da sabedoria que somente os bons princípios nos dão. Por isso, queridos amigos, né? Uma árvorezinha, que maravilha aqui de Natal. Tenham vocês todos um lindo, maravilhoso Natal. É o que eu e Célia desejamos de coração para vocês. E agradecendo sempre as bênçãos de nosso Pai, que nos permite estarmos juntos. Tá? Abracem-se maravilhosamente de coração, desejando a paz. Mesmo que às vezes lá no fundo, né? Tem aquela coisinha. Mas é um primeiro caminho. Abrir o coração, as mensagens e a alegria que nosso Pai nos dá todos os dias. Por isso, eu e Célia mandamos um beijo muito grande para todos vocês. Abraço coração a coração, desejando a melhor. Segunda-feira, dia de Natal, estaremos aqui, claro, como não, estaremos sim, né? Esperando que todos vocês, até aquele momento, segunda-feira, tenham tido dias maravilhosos, né? E nós vamos encerrar o dia lá agradecendo ao Papai do Céu pelo Natal que tivemos. Amigos queridos, aquele abraço para todos vocês, e como a gente sempre encerra, a paz do Senhor seja sempre convosco, com seus familiares, com seus amigos, na vida de cada um de vocês. Que essa paz, todos nós, possamos sim e sempre distribuir abundantemente, como de graça recebemos, que é, né, aquilo que nosso Pai deseja. Que harmonize sempre nossos lares com muito amor, muita paz. Fiquem todos lindamente bem. Segunda-feira, dia de Natal, estaremos de volta. Grande abraço a todos vocês, meu, da Célia. Isso aqui minha jururuca está resfriada, com tosse, de vez em quando dá uma tosse aqui, uma tosse ali. Mas feliz, porque é a vida, estamos juntos. Fiquem todos lindamente bem, sob as pazes e as bênçãos de nosso Pai.